Gente, a gente vai falar de um tema hoje super legal que chama Filhos Perfeitos ou Filhos Realizados. Muito bem. E a gente tem sempre, né, para quem é pai, eu digo que eu não lido com as crianças, né? Eu não tenho a clínica infantil, mas eu tenho a clínica de pais. Olha só que coisa maluca, né? Isso é bom demais, né? Porque às vezes as crianças chegam com a demanda dos pais que precisam de acompanhamento terapêutico. E aí a gente diz assim, não, primeiro vou começar com os pais, né, meu bem? Vamos conversar aqui, trocando experiências, vamos conversar falando um pouquinho do mundo, das coisas, expectativas que você quer desse serzinho que tá nascendo, tá chegando fresquinho, né? Essa máquina de aprender. Então vamos conversar um pouquinho antes para saber quais são as suas demandas e aí a gente perceber, a gente olhar, aprofundar se existe realmente uma demanda da criança. Tá bom? Muito bem-vindos a todos. Que bom que vocês estão por aqui. Bom, o tema de hoje a gente vai estar, assim, eu estou sem meus óculos, tá bom? Então eu vou ter um pouquinho de dificuldade de ver as perguntas aqui de vocês, tá? Então aos pouquinhos eu vou parando, né? Fabiano tá chegando por aqui, vai me ajudando, tá bom? Se ficar muitas questões como tem ficado das lives anteriores, a gente vai marcar um dia para fazer uma live só de respostas, tá? Então é isso, vamos lá. Filhos perfeitos ou filhos realizados? Então primeiro a gente parte desse princípio de perfeito. Perfeito para quem, né? Esse perfeito, ele tá a partir de um modelo idealizado de algo que para mim é confortável. Então eu crio filhos a partir de uma égide das coisas que eu acredito e de que eu entendo que aquilo é perfeição. E tudo bem? A questão é, quando eu penso desta maneira, eu desconsidero a capacidade criativa daquela criança, a capacidade de construção de mundo, a capacidade de curiosidade daquela criança, né? Então, a gente vai... Aqui eu tô jogando algumas questões, né? Vocês fiquem aí com as perguntas na ponta da língua e anotando pra gente ir desdobrando o assunto, né? Quando a gente fala de filhos realizados, o que eu quero dizer? Eu parto do princípio de pessoas que estejam aliadas com o seu propósito de vida, de pessoas que foram trilhando, que foram construindo, né? Resiliência, que foram construindo capacidade de lidar com frustração. Isso é muito importante. As crianças que não desenvolvem resiliência, que elas não desenvolvem competências emocionais, elas vão sofrer muito no âmbito social. Porque num primeiro momento nós temos os nossos cuidadores, os nossos pais, os nossos cuidadores que estão ali resolvendo os nossos problemas. Então desde muito cedo a gente precisa mais do que protegê-las, e é claro que tem a proteção que é natural, né, daquele ser que está se criando no mundo, que está crescendo, que está se desenvolvendo, mas tem uma coisa chamada empoderamento pessoal, que é a forma como eu vou ensinar o meu filho a lidar com as questões emocionais dele, desde pequenininho, tá? Então a gente vai construir aí. Qual é a grande questão das crianças que eu acho que a gente pode usar? Tudo bem, Fabiano? Seja muito bem-vindo. Muito bem, Daniel, Glaucia, sejam muito bem-vindos. Papai chegando aí. Muito legal, Alex, seja bem-vindo. Qual a questão que a gente trabalha muito, que eu tenho estudado bastante, é uma competência, né? Ou um mecanismo, ou eu até coloquei um nome, né? Uma capacidade cognitiva, né? E eu diria que é uma capacidade cognitiva genial chamada criatividade. E a criatividade é numa expressão muito favorável no sentido de uma grande estratégia, uma grandiosa, uma genial estratégia de resolução de problemas ou desafios. Né? Então, quando a criança ela se depara com uma frustração, ao invés de eu protegê-la do choro, da frustração, do conflito, do embate, eu preciso empoderar ela para perguntar, sim, mas diante disso, como é que a gente pode resolver? Desde muito pequenininho. É claro que essa dialética, né? É claro que essa verbalização com as crianças, ela vai estar muito relacionada no nível de compreensão dessa criança, mas é sempre convocando dela algo de novo, que a gente chama de movimento inovador. Ela vai trazer, ela vai olhar para aquele movimento de frustração, ela vai olhar para o ambiente onde ela está inserida, ela vai olhar para aquilo que está causando desconforto, ela vai tentar ali resolver.
sem que a gente resolva para ela antes, tá? Eu fiz umas pesquinhas aqui, tá bom? Pra gente estar trocando aqui. Tudo bem, Jaiane? Seja muito bem-vinda. Olha, mais uma mamãe chegando, que coisa boa. Então vamos lá. Tem um estudo de uma metodologia da NASA super importante que eu queria partilhar com vocês. Que ele diz o seguinte, que as crianças com 2 anos de idade, elas estão usando 98% da capacidade criativa dela. Ou seja, ela é uma grande máquina de aprender. Ela está o tempo todo criando estratégias, né? Ela está testando, ela está experimentando o ambiente, as pessoas, os sons, ela está colocando coisas na boca. Então, até os 2 anos de idade, ela tem 98% de capacidade criativa, que eu chamo dessa capacidade genial que a gente tem para solucionar problemas. Aos 10 anos de idade, ela tem 25% dessa capacidade. Então, veja que é uma curva decrescente. Olha que interessante. E aos 25 anos, a gente utiliza 2% da nossa capacidade criativa. Olha que coisa maluca isso. E essa capacidade criativa, né, da gente, ela tá, esse decréscimo, né, essa redução, ela tá intimamente ligada, né, com as castrações, com a imposição moral, com as religiões, né, com essa cultura do medo, né, da punição. E ok, a gente não tá falando que isso não deve ser feito, mas a gente tem meios e maneiras de fazer pra gente chegar num objetivo outro, que não é o filho perfeito, e sim um filho empoderado, um filho fortalecido, um filho que consiga conquistar coisas e consiga olhar para o ambiente dele, que consiga ser uma pessoa bacana, uma pessoa que esteja inserida no mundo, uma pessoa que seja coparticipativa do planeta, tá? Então, eu não estou dizendo aqui, a gente pode parecer que eu estou negando alguns tipos de educações, não é isso, é só para a gente pensar de uma forma diferente, e não estou dizendo que nenhum pai, nenhuma mãe está fazendo coisas erradas, tá? É só para a gente olhar essa capacidade genial chamada criatividade, tá? Então, esse dado é super interessante para a gente olhar como ao longo da nossa vida, e a gente está falando, olha, esse estudo da NASA, ele está dizendo, ele está fazendo um comparativo até os 25 anos de idade. Então, aos 2 anos, a gente inicia com 98% da nossa capacidade criativa, e aos 25 anos, a gente só está usando 2%. Então, o nível de frustração, né, vai aumentando, porque eu não consigo desenvolver estratégias outras para lidar com coisas que estão me conflitando, coisas que estão me causando desconforto, né? Essa criatividade, esse pensamento inovador, né, ele está intimamente relacionado com o empoderamento humano, com escolhas profissionais, escolhas afetivas, né, escolhas objetais e tudo mais, tá? Eu vou só cumprimentando aqui mais um pouquinho. Kaline chegou, que bom. Tem uma pergunta aqui, Patrícia, qual a diferença de criar um filho herdeiro e um filho sucessor? Então, a gente está falando, sabe, Fabiana, um pouquinho desse movimento interno, desse ambiente interno de construção interna, né? Que isso não é feito. Os pais, de maneira geral, eles trazem o mundo externo e entregam para a criança. E esse mundo externo, né, é um mundo que os pais assim o vê, né? Assim eles olham, assim eles entendem, tem a ver com a experiência de mundo deles, tem a ver com aquilo que eles esperam desse filho, né? Até a nível de proteção e tudo mais. Então, a gente tem que, como eu tô falando de emoções, e eu não sei se você tá convocando isso como uma pergunta no campo corporativo, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente tem que ver o que é que a gente está herdando dos nossos pais. Se eu tô herdando essa condição de estar sempre sendo ajudado, isso é um ponto, porque se eu sempre sou ajudado por pais e cuidadores, a hora que o movimento novo chega, a hora que o desconforto chega, a hora que a frustração ela chega, como dizem aqui no Ceará, ela chega com força. Inclusive pode até me destruir, porque eu não tenho resiliência, eu tenho uma estrutura emocional muito fraca. Então, ser herdeiro dessa condição de ajuda não é legal. Os pais, eles podem nos amparar, isso é muito bacana. Os cuidadores, né, pais e cuidadores, eles têm uma função extremamente importante, né, de direcionar, de educar e de empoderar, né? Mas nós não somos, né, os nossos pais não são os nossos donos. Né? Eles não são. Tanto é que a gente chega num determinado momento, a gente agradece aquilo e diz assim, ok, agora eu sigo, daqui eu sigo.
e eu preciso seguir, porque o jeito que eu tenho de te entregar tudo que você fez por mim é com a minha felicidade, é com a minha vida, independente se isso é bom ou ruim para você. Pode parecer um pouco cruel para os pais, né? Mas a gente cria, né, esses filhos, né? A gente olha numa condição um pouco, um pouco egoísta, né? De que aqueles filhos, eles precisam corresponder às nossas expectativas, ou eles têm que continuar algum tipo de legado, eles têm que nos representar para o mundo, né? Como se a gente estivesse ali mantendo toda uma dinastia, né? E aí tem a dinastia cultural, de valores, de uma família e tudo, mas tem o empoderamento pessoal, que é a construção, que é você continuar sendo um conquistador, mas à sua maneira. Então isso é bem importante a gente falar. Então qual seria a diferença, né, entre um herdeiro e qual é? Um herdeiro e um sucessor. Né? Então, eu sou herdeiro, né, daquele movimento de ajuda, ou eu sou um sucessor, eu sou aquele cara que vai ser o conquistador e que testou, né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho para essas coisas, né? Que mais? Uma coisa super importante a gente olhar na educação dos filhos, tem uma coisa que eu acho que é um detalhe importantíssimo aí, né? A gente conhece as coisas, a gente conhece o mundo, as crianças de maneira geral, eles têm uma ideia de mundo a partir do mundo dos nossos pais. Então, quando a gente nasce, quando os nossos filhos nascem, né? Eles se deparam, né, com o mundo, que é um mundo que é apresentado por nós. Né? Então a gente tem que olhar um pouquinho, né? Porque às vezes as nossas dores não são necessariamente as dores dos nossos filhos. Então às vezes quando eles estão passando algum movimento de frustração e nós passamos uma frustração na nossa infância, nós olhamos para ele, nós reconhecemos a frustração como uma dor nossa. E como foi muito forte na nossa experiência afetiva e infantil, quando a gente reconhece aquilo, a gente quer proteger de todas as vias aquilo do outro, né? Mas pode não ser tão forte, pode ser que ele nem tenha percebido a força que tem aquilo para ele, né? Se tem a mesma que você. Então a gente tem que olhar um pouquinho disso, né? Então tem uma coisa que a gente é educado através de uma obediência pura e extremamente conteudista, que tem a ver com cultura, tem a ver com religião, tem a ver com moral, com todas essas coisas que a gente foi falando no início da live, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, que a disciplina, ela precisa ter sabedoria. A disciplina pela disciplina, a disciplina para seguir padrões, né? Estéticos, eu vou dizer, inclusive, né? E quando eu falo estético, eu não tô falando só de um padrão social, de beleza, né? Estético mesmo, daquilo que, aquela imagem, aquele símbolo que vai representar no mundo. Então, quando eu tô falando disso, eu tô ampliando o máximo que for possível para vocês perceberem o quanto isso é delicado. Quando eu entrego o mundo para um filho, eu tenho que olhar para ele como um grande colaborador do planeta, no sentido de empoderar aquela criança. E é muito bonito quando a gente vê pais que estão olhando o desenvolvimento da criança e estão criando estratégias. Estão ali olhando para ele, tá vendo que ele tá com uma dificuldade, aí o pai vai dar mais uma coisa. Fala assim, ó, tem mais isso aqui, ó, você quer ver se isso aqui resolve? Aí vai dar uma ferramentazinha. Aí então ele tá querendo subir numa coisa, o pai chega com um banquinho e fala assim, você quer ver se isso aqui dá certo? Agora toma cuidado. Né? Mas não, assim, aí você começa a olhar, assim, as crianças começam a subir escada e os pais todos atrás, assim, calma, vai olhando ele subir, acompanha o movimento dele, não vai na coisa do medo, né, ou da punição. Se você subir essa escada, você vai ficar de castigo, porque é perigoso, você vai cair. É toda uma cultura do medo, né, toda uma cultura, né, e é claro, os pais fazem aquilo que sabem, mas é uma cultura do medo e da proteção, né? Ela está muito legitimada pela essa proteção, para que a gente não passe pelo sofrimento deles estarem machucados, deles chorarem e tudo mais, mas a via é outra, porque essa conta vai ficar muito cara, porque ela vai chegar. No momento que eles estiverem na fase da adolescência, no momento que eles estiverem naquela busca por pertencimento social, né? No momento que eles estiverem nos seus primeiros empregos, na entrada da universidade, aquilo vai chegar com muita força. Aquilo que eles poderiam ter aprendido com os pais de uma maneira amorosa, de uma maneira compassiva, eles vão estar aprendendo com pessoas que não têm afetividade por eles, que não têm a menor relação de amizade, assim, né? Tudo é muito superficial, né? Então,
é muito importante. Educar não é uma coisa muito simples, né? Não é. Educar, se a gente olhar, né, para as grandes companhias, para as grandes organizações, né, a educação, que é você capacitar pessoas, que é você direcionar pessoas para que elas se melhorem nas suas competências e tudo isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho, isso gera muito investimento, tempo, atenção, paciência, né? Mas é muito melhor do que a gente ter pessoas que estão se metendo em movimentos extremamente, por exemplo, dentro de uma organização, né, incompetentes, dentro de uma realidade familiar e infantil, né? Crianças que não vão saber lidar com a frustração e aí ela não consegue resolver. O pai não consegue resolver, a mãe não consegue resolver e o objeto dela de raiva vai ser o mundo e as pessoas, né? Porque ela não aprendeu, ela não sabe lidar com aquilo. E aí acontece uma coisa muito grave dentro das relações familiares, é que a criança ela vai sendo vista como uma criança chata. Porque existe um afastamento dessas relações, né? O objeto de raiva dela, ela não consegue lidar e ninguém consegue resolver para ela direciona para o mundo, para os amigos, para os brinquedos, para as pessoas, para os cuidadores. Ela não tem resiliência para lidar com frustração, né? E é muito complicado e isso é difícil para ela, tem um grande sofrimento. Então as crianças, em grande maioria das vezes, quando elas estão muito agressivas, né? Quando elas estão efetivamente apresentando comportamentos que jogam brinquedos, né? Elas cospem, né? Elas mordem, né? Então a gente precisa olhar o que é que está acontecendo, o que é que ela está sinalizando. Muitas vezes ela tá querendo chamar a atenção, ela diz, olhem para mim, mesmo que seja nessa via, mesmo que eu seja colocada de castigo, né? Mesmo que aquilo seja algo aversivo para mim, mas é o jeito que eu tenho de chamar a atenção para que olhem para mim, porque afinal de contas é isso que eu tenho, né? A criança, embora ela seja uma máquina de aprender, a gente já falou em lives passadas, até os 8, 9 anos de idade, as crianças elas são inconscientes céu aberto, a gente recebe tudo, não tem algo dual, isso eu quero, isso eu não quero, a gente vai recebendo todas as informações, né? Então isso é um ponto interessante aí pra gente falar das crianças, né? E desse movimento, né? De empoderamento da criança, a gente olhando para ela como um cooperador do planeta e nós como os grandes cooperadores nesse processo, né? Nós, quando eu digo cuidadores, pais, mães, etc, tá? Tem uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que é legal. Eu desenvolvi um termo que chama colo irado. Então, o que é isso, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então, eu fui colocando. Então, assim, a criança, ela tá num desconforto, ela passou por uma frustração, acolhe aquilo. Acolhe a frustração dela e daí pergunta para ela. Tem alguma forma de você resolver isso de uma outra forma que não seja chorar agora? Ela caiu e se machucou. Aí você vai olhar para aquilo e empodera ela. Não sei se vocês já perceberam. É claro que sim, as mães que estão aqui, os pais que estão aqui ouvindo, né? Estão aqui comigo. Mas assim, os meus filhos também eram assim. Quando eles caem, a primeira coisa que eles olham é para o olhar do pai e da mãe. Se o pai da mãe fala, opa, que pulão e tal, vamos levantar, ele levanta imediatamente. Agora, se a mãe já vai em desespero, né, para ver o que aconteceu, ele entra nisso também, né? Então, assim, os pais, eles precisam olhar para isso, dê uma via de empoderamento, e isso tem a ver com o seu movimento de olhar para aquilo lá, tem a ver com a sua história infantil. Né? Então é muito legal convocar das crianças outras formas de ação no mundo, outras possibilidades. Eu tenho uma criança, mamãe, que é muito chata comigo na escola. Que bom, né? Então pelo menos você está testando a sua paciência. Você tem alguém para testar a sua paciência. Tem alguma coisa que essa criança pode te ensinar? Não, mamãe, mas ela é muito chata. Mas será que ela é muito chata mesmo? Será que isso que ela tá fazendo pra você não tá achando muito, muito, muito chato? Será que não tem alguma coisa que você poderia aprender com isso? Tá? Cada pai, cada mãe não tem uma receita, não tem um jeito único de se fazer isso. Vocês vão saber, cada um na sua estrutura. O que eu quero deixar a ideia, né? O que deixa esse frescor dessa ideia pra gente, na verdade, convocar, a gente ir junto. Esse é um movimento criativo que barra movimento inovador. A gente trazer outras soluções para olhar para a mesma coisa, tá?
Que mais? Tem mais perguntas aí? Tem alguma pergunta? A gente pode ir seguindo. Tem pergunta? Eu não tô conseguindo enxergar. Assim, doutora Patrícia, o que nós pais e mães podemos fazer para criar filhos empreendedores? O que é criar um filho empreendedor? Então, isso é bem legal, né? Porque o filho empreendedor, ele tá muito nessa via, né, de empreender algo no mundo. Ele vai chegar com um projeto no mundo, ele vai chegar com uma outra forma, né, de existir no mundo. Então, por exemplo, o filho chega em casa e fala assim, mãe, o meu professor, eu vi isso de um psicólogo, meu professor, ele é muito chato. Ao invés da mãe falar assim, não, eu vou lá na escola, ver quem é esse professor. Aí ela pega e fala assim, olha, o seu professor é o melhor professor do mundo. Ah, mas ele não ensina direito. Bom, então veja aí com seus amigos, um grupo de WhatsApp, um grupo para vocês estudarem juntos. Mas não empoderem essas fragilidades deles. Empoderem a solução do problema, porque sempre vai ter alguém chato na nossa vida. Sempre vai ter, como eu digo, né? Sempre tem um babaca na nossa vida, sempre vai ter. Não tem jeito. Vai ser no trabalho, vai ser nas nossas amizades, vai ser na faculdade, sempre vai ter. Então, ao invés de você ir tomar as dores da criança o tempo todo, não porque o professor não ensina direito, não porque o professor tirou a prova antes, não porque o professor... Bom, então você acelere aí. Veja o que é que você pode fazer dentro daquilo que você pode e daquilo que você ainda não conhece. Tenta uma estratégia diferente. Seja humilde, crie um grupo, entre num grupo do Facebook, veja videoaula. Se tiver muito ruim mesmo, a gente chama um professor particular. Mas deixa a criança trazer estratégia. Então sempre que a criança reclamar, né? Eu não tô conseguindo entender o conteúdo e tal, não sei o quê. Aí o pai não quer a confusão, né? Então ele fala, mas tem um jeito aí, vamos chamar um professor particular. E essa professora não tá ensinando direito? Olha, eu pago esse colégio para você aprender. Eu vou lá conversar com essa escola. Tá, tudo bem. Vocês podem continuar fazendo isso. Mas o legal mesmo pro filho de vocês é dizer assim, cara, é o seguinte, eu pago essa escola, eu tenho o meu trabalho, você tem o seu, que é estudar, que é se fortalecer aí nos estudos, é se interessar por isso. Se não tá dando certo desse jeito, tenta uma outra estratégia, corre atrás, cara. Isso é empreender. Isso é valorizar o movimento dele de ação no mundo. Tá ficando claro aí pra vocês? A gente compartilha de uma ideia parecida, acho que isso é legal a gente falar um pouco disso. Gente, eu já ia falar um pouquinho mais disso, deixa eu só voltar um pouquinho no colo irado, tá? Então o colo irado, até coloquei assim, ó, se não deu certo, a criança caiu. Eu tô fugindo aqui, né? A criança caiu, né? E a gente olha pra essa criança, né? E você vai lá, levanta ela e fala assim, ó, não deu certo, mas vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. A criança caiu, ela tava tentando subir uma escada, você viu que ela tava tentando ali, você avisou, olha, cuidado, olha aí, vai segurando, né? Mas você não tá dizendo pra ela, desce daí já que você vai se machucar. Vai lá, você tá vendo que ela tá tentando passar um limite dela, ela tá tentando passar uma nova fase dela de conhecimento sobre aquele objeto. Fica pertinho. Eu sei que às vezes a gente não consegue estar tão pertinho quanto a gente gostaria, mas quando você estiver, potencializa isso, o empoderamento das crianças. Tá? Não fica criando sintomas que as crianças não têm. Não fica entrando no movimento de tristeza que a criança tem, tudo mais. Nananana, empodera. Meu filho, você tá triste? O que é que foi? Aí ele vai falar, não, é isso, tá. Você acolhe, é o colo. Né? É o colo. Aí acolhe aquilo, legal, olha, puxa, que coisa e tal, né? Mas o que mais? Depois que ele falar tudo que ele tava triste, né? Os adolescentes de maneira, tudo que ele tava triste, aí você fala assim, bom, então diante disso, o que você acha que você poderia fazer para melhorar isso? Essa pessoa que fez isso, o que você acha que você poderia dizer para ela? Ou vale a pena dizer para ela? Não, mãe, não vale a pena. É uma pessoa que, uma pessoa que, está vendo? Ele tá ali, ele tá pensando junto, ele tá criando estratégias, ele tá vendo que aquele sofrimento que tava ali, que parecia imenso, parecia grande, que era aterrorizador pra ele tá pensando, não, cara, aquela pessoa, por que eu tô sofrendo tanto? Aquela pessoa não era tão importante. Né? Então é isso, desde a fase, né, da pré-escola, a gente já começa os pequenininhos e muito empoderamento, sem muito medo, a gente fica tanto, o medo é super importante, a culpa é super importante, a vergonha é super importante para as crianças quando elas são pequenas. Então assim, não é que não foi nada, não foi nada, ele tem que sentir que aquilo não foi legal,
que ele é uma pessoa legal, mas aquilo que ele fez não foi legal, que não é com ele, mas a atitude dele não foi legal. Então, da próxima vez, ele pensar antes de fazer as coisas. O que ele poderia fazer ali de um jeito diferente? Qual a estratégia que ele poderia usar para não criar aquele constrangimento? E aí você vai ter que falar, olha, você viu que quando você fez isso, todo mundo ficou olhando? Olha que chato. E você forte, bonitão, valente, aí fazendo essas coisas? Então, ele precisa que crianças que não sentem culpa, e não tô falando daquela culpa aterrorizadora não, e nem você ficar ali culpando e trabalhando o ego dele para ele se sentir a pior pessoa do mundo, não é isso. Eu tô dizendo que crianças que não sentem culpa, não sentem vergonha, olha só, culpa, vergonha, elas são insensíveis, elas não conseguem enxergar o outro. E aí a gente vai tendo adultos perversos, né, que não vê, é um culto de si do tamanho do mundo, né? Então a gente precisa olhar direitinho o que foi que aconteceu e ver direitinho e mostrar, olha, você vai ficar de castigo por causa disso e disso e disso. Se eu compreendo, isso é uma frase importantíssima. Se a criança compreende, ela respeita, tá? A criança que consegue compreender o que é que tá acontecendo, o que foi que aconteceu, desde a pequenininha até a maior, ela consegue respeitar os comandos. Agora, eu não vou aterrorizar a criança, né? Não é para vocês chegarem, malhar o Judas, né? Não é isso. É pra gente olhar pra criança, a gente olhar principalmente na mesma altura, né? Outro dia perguntaram sobre palmadas e tudo mais, né? Então a gente não tem a menor necessidade de bater em criança, não tem a menor necessidade, mas a gente tem que ter um certo pulso. Você tem que olhar no olho dela, você tem que falar, chega, agora chega. Parou, deu, eu não quero, né? Certa vez eu vi uma pessoa falando, né? A mãe chegou e disse assim, olha, eu não consigo dizer não pro meu filho, eu não consigo, é muito difícil, eu chego cansada, e aí, pra resumir a história, eu acabo deixando ele fazer as coisas, eu não consigo dizer não. E daí, a pessoa que tava dando a palestra, uma pessoa super bacana, disse assim, isso é simples. Ela falou, não é muito difícil. Ele falou, é simples, diga não. Não. Tá? Todo sofrimento que vem é uma construção dos seus mimimis lá da sua infância. Não é não. E sustente isso. A minha mãe, ela demorava muito para dizer não. Muito. Mas quando ela dizia não, era não. Era não. Eu sei que cada um de vocês tem várias histórias para falar. E aí a minha mãe dizia assim, quando eu tentava insistir, ela dizia assim, qual foi a parte do não que você não entendeu? Tipo assim, vai brincar, porque assim, você tá perdendo seu tempo aqui. Então, se você não fiquem falando não o tempo todo, mas no momento que você dizer não, você falar não, é não. Não volte, porque senão a criança vai tentar o plano A, o plano B, o plano C, até ela conseguir. E aí ela já sabe que tem ali um mecanismo que ela vai usar e vai conseguir, tá? Então esse é um ponto bem interessante aí, né? Tem uma coisa super legal que a gente tem que pensar nessa coisa de novo, né? De crianças empoderadas, né? Crianças realizadas ou crianças perfeitas, né? Então, o que acontece? As crianças, elas têm uma dificuldade natural, assim como nós, isso tem a ver com a nossa infância, de lidar com frustração. Adultos um pouco mais, adultos um pouco menos, né? Tem a ver com processos de idealização, de fantasia, de tudo mais, né? Mas os pais, eles são os mega protetores das crianças, né? Quando eu digo pais, eu tô falando pais e cuidadores. Eles são ali, deixa eu só ver aqui que tá travando aqui pra mim. Peraí. Eu não consigo ver vocês aqui. Pronto, acho que agora voltou. Voltou aqui pra mim, pronto. Peraí que eu me perdi aqui. Peraí. Tá, então vamos lá. Eu me perdi aqui nas minhas anotações, vamos lá. Os pais são os mega protetores das crianças, né? Então, os pais e cuidadores. Então, o que eu tô falando pra vocês? Não é o mundo externo que vai fazer com que a criança sinta o mundo interno dela. A gente precisa valorizar esse mundo interno, e esse mundo interno, ele é emocional. Então, crianças que conseguem lidar com a frustração
E se ela vai chorar, se ela não vai chorar, se ela consegue passar de boa sobre isso, isso é o processo dela, tá? Por isso que educar não é nada simples. Eu sei que as mães às vezes ficam cansadas e tudo mais, mas é isso. Quando você decide ter um filho, você chega com você uma grande responsabilidade, tá? Você é colaborador do planeta. Isso não é brincadeira. Ser pai, ser mãe, ser cuidador de crianças é uma grande responsabilidade. É cansativo? É, mas quem disse que não seria? Quem disse que não seria? Né? Depois que você tem filhos, né? Depois que você... E é interessante, né? Que o Fabiano, meu companheiro, ele disse assim, nossa, eu achei tão interessante aquele cara, porque ele é tão lúcido na educação de filhos, mas ele não tem filhos. Eu falei, mas ele tem muita lucidez naquilo que ele fala, né? Porque tem muitas pessoas que têm filhos, mas não conseguem ter 3% da lucidez daquela pessoa, porque tem a ver com a história infantil, dos pais e tudo aquilo que ele aprendeu e tal. A questão é, a gente pode se desenvolver como pai, aliás, a gente deve se desenvolver como pessoa. As crianças, elas não precisam de pai e mãe, ela precisa de adultos responsáveis. Isso é muito importante. Não é, é meu filho, eu sou mãe. Não é isso que a criança precisa. A criança precisa de adultos responsáveis. Adultos que compreendam o seu processo de colaboração para o desenvolvimento dela. E não é de proteção. Não é de proteger o tempo todo a criança dela se frustrar, porque é nas frustrações, é no sofrimento que ela vai se constituir enquanto sujeito. É ali, naquele movimento, que ela vai estar aprendendo as coisas. E isso é muito legal. Embora seja difícil, né? Mas eu tô ali num processo de ajuda, eu tô do lado, eu não tô oprimindo, não é um processo educacional de opressão, onde eu vou ficar criando dificuldades o tempo todo para a criança. Não é isso, não é criar dificuldades. Na verdade, é a gente convocar o aspecto criativo na resolução de problemas. A gente colocar como se as coisas, aquilo que ela não está conseguindo entender, que ela não está conseguindo compreender, por isso que vem o sofrimento, ela olhar para aquilo como um desafio. Uma mudança de fase. Isso é muito importante. Sabia que existe um estudo muito interessante? Aliás, é um estudo... Tem vários artigos falando disso, mas parece quase mais de 1000 artigos falando que videogames que trabalham com muita morte, muita destruição, muitas matanças e tudo mais, embora eu sou uma adepta de videogame, adoro videogame, acho muito legal, eu acho que trabalha muito a cognição, a mente lógica, a agilidade de pensamento e raciocínio, eu acho bacana, mas existem vários artigos dizendo que videogames que tratam com muita luta, com muita destruição, com muita morte, gera adolescentes insensíveis com o sofrimento do outro, porque aquilo se naturalizou, tá? Não quer dizer que ele vá fazer isso, tá? Não é isso. Não quer dizer que ele vá ser um assassino. Não é nada disso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que os artigos, eles nos, né, direcionam para olhar que crianças, né, adolescentes e adultos, né, porque isso começa na infância, talvez na pré, né, infância, porque já muito cedo as crianças mexem com games de luta e tudo mais. Então elas são crianças mais insensíveis com o sofrimento do outro, com uma notícia, né, com algum comando ali que elas estão vendo na vida, né? E a gente vê situações bem complicadas, né, de assassinatos e mortes, enfim, coisas horríveis, né? Então isso é um ponto interessante. Tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. A gente tá vendo a evolução das inteligências artificiais. Dizem que em 5 ou 10 anos muita mão de obra humana será substituída por máquinas. Que habilidades ensinar para os nossos filhos para que não seja substituído por uma máquina? Então, essas qualidades humanas, né, das emoções, engraçado que outro dia eu estava conversando com uma paciente, né, e a gente trocando várias coisas e tal, não sei o quê, e ela comentou sobre um artigo e eu fui ler sobre isso, sobre algoritmos, e aí ela estava me falando de esse artigo que ela me indicou, falando de inteligência artificial e falando que os algoritmos, eles têm reações meio humanas nas suas configurações, né?
interessante isso, né? Que eles mudam, né? Tem os algoritmos que estão sendo observados, né? Então aqueles não observáveis, depois do que ele é programado, ele toma uma atitude diferente daquilo que foi programado. Eu não sei bem ao certo como é que funciona isso, eu não sou especialista nisso, estou muito longe disso, mas eu achei bem interessante, né? Como é que se dá a inteligência artificial, né? E esses movimentos de diferenciação aí, né? Mas eu acho, eu não sei, né? O Deleuze diria que isso é uma rota de fuga, a gente não sabe exatamente onde é que vai dar, né? Mas as pessoas, né, quando a gente olha para qualidades humanas, né, quando a gente olha para as emoções, quando a gente olha para tudo aquilo que o universo, que o planeta ainda pode ser enquanto construção de mundo, né, enquanto empoderamento pessoal, enquanto quantas pessoas a gente pode ajudar, eu não sei se as máquinas estariam substituindo esse ser humano no aspecto humano. No aspecto funcionalista, talvez, né? E aí você precisa ampliar as qualidades criativas, porque esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, o mundo mudou, né? O mundo que a gente tinha antes, né? Aquele mundo que a gente conhecia antes, né? Não é mais o mesmo. Então tem um livro até que eu falei na semana passada, é um livro da Paula Abreu super legal, que chama O Buda Dançando numa Boate. Então o primeiro capítulo do livro é muito legal, que ela diz assim, né, você tá na sala da sua casa e de repente uma notícia na televisão de um jovem que entra numa escola americana e com uma metralhadora e mata vários adolescentes, né? Aí a sua mãe na frente da televisão olha para aquilo e diz assim, meu Deus, na minha época isso não acontecia. E a sua avó no canto da sala diz assim, meu Deus, o mundo tá acabando mesmo. E aí ela pega e fala assim, nossa, que interessante, né? O mundo realmente não é mais como era antigamente. Esse mundo que a gente conhecia, né, não é mais o mesmo. Muitas coisas mudaram, né? Então hoje a gente começa a ver que muitas pessoas olhando que você vê que a religião, que antigamente era algo que era nos dado, né? As pessoas estão entrando em contato consigo mesma. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou nos ambientes religiosos porque eu entendo que a religiosidade está dentro de mim, né? Muitas coisas antes aconteciam, até o conhecimento, né, era dado para as pessoas o tempo todo. Eu precisava que alguém me autorizasse a saber disso ou daquilo, eu precisava que alguém dissesse assim, olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E hoje as pessoas, elas estão realmente se empoderando, elas estão realmente nesse movimento de uma busca pessoal, de um si mesmo, né, de a gente se tornar algo muito mais parecido com o nosso propósito. Então eu sinto que as qualidades, né, para esse mundo das máquinas, vamos dizer assim, eu não sei se todo mundo concorda com isso, mas esse mundo, essas qualidades, né, são as qualidades que foram perdidas ao longo da nossa infância, né? Que aos 25 anos a gente tinha 2% e aos 2 anos a gente tinha 98% de criatividade. Que é essa forma de lidar com o mundo com uma forma inovadora, com estratégias, né? Então, para quem tem filho novinho, para quem tem filho aí, ou vai ser mamãe, né? Ou tem sobrinhos e tudo, trabalhar esse aspecto do empoderamento, trabalhar esse aspecto do empreendedorismo, né? E não é empreendedorismo de ganhar dinheiro, não é isso que eu tô falando. No primeiro quesito, o empreendedorismo é muito mais de você entregar para o jovem, né, para a criança, a capacidade dela empreender com a sua personalidade no mundo, dela ter ideias e colocar isso no mundo e ver o desdobramento disso com o apoio dos seus colaboradores, que são os seus cuidadores, né? Então isso é um ponto bem legal. Tem uma coisa super interessante, né, dessa relação de pai e mãe que eu queria pontuar aqui, né? A gente tem uma necessidade, a gente vai educando os nossos filhos e aí a gente fala, né, das mães necessárias e das mães desnecessárias, né? Quando a gente é muito necessário para os nossos filhos, né, eles não dormem à noite enquanto a gente não chega, eles têm uma demanda muito grande da nossa presença, né? Eles criam aquelas estratégias que às vezes parece uma chantagem, então a gente tem que olhar para isso com um pouco de distanciamento. Isso é super importante, porque ali tem um jogo de sedução muito grande, e esse jogo é na via do não sofrimento. Eu não quero sofrer, então eu quero isso mais perto, mas eu não tô olhando para aquela criança como um ser que está em construção, eu tô querendo minimizar ali naquele momento ali daquilo que está acontecendo, né? Então essa figura necessária dos pais, em algum momento a gente precisa cortar.
Isso é muito importante. O Freud, quando ele fala, né, que em algum momento da nossa vida a gente precisa matar os nossos pais no sentido simbólico, gente, é simbólico, tá? É no sentido da gente poder seguir o nosso caminho, dos nossos filhos poderem seguir o nosso caminho, o caminho deles, né? Ó, ia falar ato falho, né? Seguir o meu caminho. Seguir o caminho deles, né? Honrando tudo aquilo que a gente fez com ele, eles vão entregar pra gente em sinal, em símbolo de gratidão, a felicidade deles. Quando eu sou necessária, aquela criança, aquele filho, ele está sobrevivendo sobre a minha égide. Ele ainda não está vivendo a história única, subjetiva, criativa dele. Porque ele está sempre numa via de uma autorização de felicidade, sempre numa via de autorização de projeto, sempre numa via de olhar para o pai e ver se eu tô ok com ele, se eu sou tão bom quanto ele, eu não preciso disso. Então, no momento que eu corto com isso, no momento que eu consigo efetivamente cortar com isso, aí sim eu posso construir o meu lugar no mundo, aí sim eu posso entregar todos os tesouros aos meus pais, né? Com muita honra, com muita gratidão, né? Porque eu ali, naquele momento, eu fiz o meu caminho. Então, mães desnecessárias, né? São as melhores mães. Porque são aquelas que fizeram a tarefa de casa, foram aquelas que, pais também e cuidadores, né? São aqueles, né, que entregaram os filhos para o mundo, empoderando, ajudando com que eles lidassem com as frustrações, e a gente está aqui. Os pais, eles estão próximos, né? Os pais, eles estão ali do ladinho, eles estão... Eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas vai, você consegue. Não olhe para o seu filho com um olhar de pena, nunca façam isso, nunca. Nem quando ele cair. Nem quando ele estiver no hospital. Nunca. A pena, quando eu tenho pena, eu sai toda a dignidade, né? Então, a dignidade é eu olhar, né? Não é o que os outros vão pensar daquilo que eu estou fazendo. A gente precisa ser amigo do nosso espelho e não daquilo que os outros acham da gente. Isso é muito importante, tá? Enquanto pai e mãe, cada um faz aquilo que sabe, aquilo que pode, aquilo, né, que gostaria, né? A gente tenta do jeito, né? Então a minha colaboração na live de hoje, que tá tudo certo, cada um faz aquilo. Mas se a gente sempre tá aprendendo coisas novas, se a gente tem uma plasticidade neural, se o nosso cérebro, à medida que ele tá fazendo muitas vezes a mesma coisa, ele vai ficando forte como um músculo, a gente sabe disso, né? Então, a gente olhar para essa experiência de mundo, né? E olhar para os nossos filhos com empoderamento pessoal. E nunca, ai, coitadinha, ai, tadinha, né? Tadinha dela. Não usem diminutivos com as crianças. Não é legal, gente. Chame pelo nome. Essa coisa de chamar mãezinha, não façam isso. Ela é sua filha, não é sua mãezinha. Paizinho, vem cá. É filho. O pai é ele, a mãe sou eu e você é o filho. Olha que bonito. Vamos colocar as pessoas nos seus lugares. Eu sei que a gente faz isso, muitas vezes não tem maldade em fazer isso, eu entendo, tá? Eu só tô aqui pontuando pra gente olhar. Quando eu falo, não é estranho a gente chamar um filho de mãezinha e paizinho? Né? Então a gente precisa, a criança ela precisa ter o lugar dela, né? E o lugar dela é de filho. O meu lugar é de mãe ou de cuidadora, o lugar é de pai. E esses lugares, eles têm funções, tá? E são extremamente importantes. E uma das funções mais importantes que a gente tem é a função de colaborador do desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, né? Das pessoas de maneira geral, tá bom? Tem uma frase em constelação que a gente fala muito, né? Quando a gente pede, quando a gente convoca, né? Essa desassociação, vamos dizer assim, ou essa dissolução aí dessa relação paterna e materna, que às vezes vem junto no casamento, às vezes a gente casa sendo filho, e aí a gente é pai e mãe sendo muito filho, então a gente não vai para aquele lugar, então a gente fica, e daí, em muitos casos, nós nos tornamos filhos dos nossos filhos.
Isso muito jovem, tá? Não tô falando da pessoa tá idosa, não. Eu tô falando, a gente vai para aquela função, porque a gente tá tão impactada, tá tão impregnada daquilo que eu não consegui elaborar antes de me casar, antes de começar uma relação, de ter uma família e tal. E eu fico sendo o filhinho o tempo todo. E aí eu sou um pai filhinho, tem filhinho e mamãe, filhinha e filhinho o tempo todo, da mamãe e do papai. Tá? Então isso é muito importante. Então tem uma frase, eu até anotei aqui para falar para vocês que eu acho super legal, que é assim, ó: eu vivo agora e entrego a minha felicidade como símbolo de honra e respeito a tudo que recebi de vocês, meus pais queridos. E é isso. Seguimos. E aí vocês olham para os seus filhos lindos, maravilhosos, seguindo no mundo. Quando você olhar para o seu filho, olhar para sua filha, olhar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, as crianças mais, os menorzinhos, assim, você olha e fala, você pode, tá? Ah, mas minha filha tem necessidades especiais. Ela pode, dentro daquilo que ela pode fazer, ela pode tudo. Quem dá a limitação é o outro, não é a criança. A criança pode, às vezes as crianças chegam no consultório, quando eu atendia criança, aí eu colocava todos os brinquedos. E aí as pessoas falavam assim, não, mas isso aqui é para 8 anos, isso aqui é para 4, isso aqui é para 3. Aí eu tinha brinquedos até 16 anos. Aí eu colocava tudo lá. E eu não ficava limitando o interesse da criança por causa da idade, tentando colocá-la dentro de uma caixa. Não coloque os filhos de vocês dentro da caixa. Eles não nasceram para estar dentro de caixa. Eles nasceram para ser luminosos, eles nasceram para ser melhores, infinitamente melhores do que a gente, tá? O que mais? Tem pergunta aí? Pergunta, qual que é? Tá, tem uma pergunta aí. Doutora, é uma falácia dizer que todos os filhos são iguais perante os pais? Ama-se igualmente todos os filhos? O amor é realmente igual para todos os filhos? Não. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Não é que os pais amam mais os filhos, mas eles amam diferente. Aí deve ter gente aí se mordendo, né? Ama sim, gente, precisa assumir isso. Tem filhos que têm mais conexão com a gente. Não quer dizer que a gente não goste deles, a gente gosta, mas tem mais conexão, tem mais entrosamento, né? Tem mais afinidade, tá? E cada filho nasce num momento diferente. Cada filho que nasce recebe um pai e uma mãe diferente, tá? Então é natural isso, tá? Não tem problema. Tem filhos que são mais fofinhos, mais dengozinhos, mais amorosinhos, e tem outros que são mais criativos, vamos dizer assim, né? Que estão com seus 98% a flor da pele. E tem outros que são aqueles bonzinhos, aqueles filhos que não dão trabalho, que a gente chama de filhinhos perfeitos, porque eles são muito quietinhos, eles não dão trabalho, são muito, né, tranquilinhos, né? Só que vai dar problema lá na frente, né? Porque ele não tá se colocando, ele tá muito no movimento do olhar da mãe pra ver se ele tá ok, se ele ainda tá sendo amado. E aí ele vai correspondendo a esse amor o tempo todo pra ser o bonzinho, pra ser o equilibrado, pra ser o nananana, tá bom? Então assim, não, os avós, as avós, a gente tem mais afinidade com as crianças, isso não quer dizer uma perversidade, não quer dizer uma maldade, não é nada disso, tá? É só porque cada filho que nasce num momento diferente da nossa vida, uns têm mais conexão, outros um pouco menos, né? Mas são os nossos filhos, né? E se a gente olhar para eles como um movimento um pouquinho descolado dessa condição de pai e mãe e olhar como um ser colaborativo, um ser participativo, um ser que vai construir um monte de coisa, que vai ser o gerente do banco, que vai ser lá o cara que vai cuidar do condomínio, que vai ser o piscineiro, que vai ser o enfermeiro, que vai ser médico, vai ser... Importa o que ele vai ser, o importante é que ele vai ser um ser humano, que ele vai saber lidar com os movimentos de frustração, porque eu ajudei. Eu tenho que ter isso dentro de mim, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais. A gente ter a consciência tranquila de que a todo momento a gente acompanhou o processo dos nossos filhos, que a gente deu aquele colo irado, que é acolher, mas também empoderar, acolher e empoderar, e a gente não ficou vitimizando ele diante das dificuldades. Isso é muito importante. Peraí que tem gente aqui falando, aí tem um monte de gente aqui falando, peraí. Exatamente, o amor é diferente, a Tati falando, né, Tati? Não é isso?
É um amor diferente. Cada filho é único, é isso mesmo. Cada filho é único. O amor é amor, não existe mais amado ou não. Não existe. Só que é diferente, é isso mesmo. Não é tudo igual, não. Ah, eu amo tudo igual, pra mim os filhos são todos iguais. Não são. E a gente tem que reconhecer isso é muito importante, tá bom? Quem mais? Fabiana tá falando assim. E os 7 gatos daqui de casa? É uma diferente, é muito diferente. A que boa é a mais amada, inclusive ela estava doente. Ficou dormindo no quarto todos os dias, comendo sachê. A gente achando que tinha infecção urinária. Compramos roupa pra ela, um moletom lindo de capuz, com a graça, com cama, né? Então imagina os outros 6 como é que ficaram, né? Que bom, é tudo de bom, né? Tenho 4 gatos, a Carla falando, e os hamsters. Agora tem um movimento, né? A Carla tem filhos, né? E tem netos também, né? E agora gatos e hamster. Vai dar certo gato com hamster? Isso aí vai dar um hamstídio, né? Como é que fala isso? Vão comer, né? Esses hamsters. Você tá criando pra dar pros gatos comer? Como que é isso? Né? Porque hoje não combina muito assim. É que nem eu sou doida pra ter uma calopsita. Completamente alucinada. Mas como com 7 gatos? Tô pagando pra ter problema, né? Então, né? Uma baita frustração. Plano B, não compre calopsita, vá pra loja e faça carinho na calopsita. Outro dia me perguntaram, gente, sobre palmada. Acho que eu já falei aqui, né? Não, palmada não, gente. Não precisa, tá? Não precisa. Por quê? Porque nós somos maiores, temos mais força. E quando a gente chega ao ponto de dar uma palmada, a gente dá com raiva. Então, a gente precisa educar crianças. Educar crianças. A gente tem que aprender a ouvir. A gente precisa olhar para a criança. A gente precisa estar olhando para ela e ver que tem uma dor ali. E aí a gente senta e conversa. Se tiver que punir, se tiver que botar de castigo, né? Se tiver que dizer não, a gente vai dizer, a gente vai falar. A gente não precisa dar palmada. Não tem a menor necessidade de bater em criança, tá? Isso é muito louco isso, porque você não consegue fazer isso com calma. Todas as mães, todos os pais, né, irmãos e tudo, quando tem um movimento de agressão física, aquilo vai com muita raiva, vai com muita força para uma criança tão pequena, né? Que mais? Tem uma coisa super legal que chama esse movimento de... A gente fala muito dos reizinhos, né? Os reizinhos, eles estão viciados em ajuda. O que são esses filhos reizinhos, né? A gente chama muito desses filhos que são... Tem um psicólogo que fala de crianças imperadoras, né? A gente fala muito dos reizinhos como essas crianças que são sempre servidas. O que significa isso? Significa que elas não podem chorar, elas não podem ter vontade de ter um brinquedo, que elas pedem um brinquedo e aí elas mesmas contam quantos dias tem para o pai receber de novo, a mãe receber de novo, para ela pedir outro. Ela vai fazendo as contas, né? E aí, a casa toda, ela tá sendo gerida pela criança. Não, eu não posso dormir com a minha mulher hoje porque a criança tá na cama. Mas não adianta, ela não dorme no quarto, porque eu coloco ela lá e ela volta pra cama. Assim, mas quem é o pai e a mãe dessa casa? Quem é que manda nessa birosca aqui, né? É você, amor. Tá bom? A criança não pode mandar. A gente não pergunta pra criança, amor, o que você quer comer hoje? Não, tá, gente? A gente vai comer isso aqui, ó. Na nossa casa, a gente vai comer isso aqui. É isso que tem pra comer. A gente senta e come isso aqui. Eu cansei de ver gente que a mãe, ela vai comer por último. Por quê? Porque ela vai fazer, não, eu não quero hambúrguer, eu quero ovo. Aí o outro, não, eu não quero ovo, eu quero sanduíche. Aí ela faz o sanduíche, ela faz não sei o quê. Não. Gente, pai e mãe sentam na mesa para almoçar e eles vão comer. E os filhos vão sentando para comer. Se eles não querem comer, ok. Mas não tem essa de pai e mãe ficar fazendo menu para filho, gente. Não tem cabimento um negócio desse. Não, mas ele não come isso porque você ensinou. Ele não queria se frustrar, ele achou ruim aquilo, ele não queria, e às vezes são comidas bem gostosas, todo mundo come, ele não quer comer de jeito nenhum e tal, e você foi sendo permissiva ali desde o começo, e agora vai ter que administrar isso. Aí a criança vira chata,
Olha que coisa. Aí vem uma empregada, né, uma secretária, uma pessoa tão importante da nossa casa, da nossa vida, que vem nos ajudar e ela não consegue lidar com aquela criança porque a gente ficou o tempo todo viciando ela de cuidados, de mimos, de birras e tudo mais. Então a gente tem que olhar para isso. Ó, gente, essa daqui, ó, é uma das gatas. Essa aqui é a Maia. Inclusive a gente tá sorteando ela para quem ficar até o final. Né, Maia? Olha ali de pertinho, olha como ela é linda, né? Essa é a Maia, a gente tá sorteando, viu? Depois vocês deixam um número aí e a gente vai sortear, tá? Então isso é super importante, né? A gente olhar para isso, tá? Quando a gente fica fomentando esses comportamentos nas crianças, elas ficam birrentas, ficam chatas, elas vão criando esse comportamento antissocial, né? Não dela com os outros também, né? Mas os outros em relação a ela. As crianças não querem brincar. Até os pais, né, já começam a falar, essa menina é muito chata. E aí é muito louco isso. Porque eu já vi pais falando assim, essa menina é insuportável. Essa menina estraga, pequenininha, 3, 4 anos. Essa menina estraga qualquer programa. Tá vendo? Por causa de você que eu briguei com sua mãe. Bem pequenininha. Olha que loucura isso, para uma criança ouvir. Olha que responsabilidade isso, tá? Então isso é importante a gente olhar, tá certo? Pra gente finalizar, amarramos tudo aqui, fazendo uma síntese do que a gente tá falando aqui. Eu não sei se tem mais perguntas, deve ter. Vamos ver. Espera aí. Só dar uma olhada aqui, gente. Meu filho, a Tati tá dizendo assim, ó. Meu filho de 1 ano passa o tempo batendo e mordendo. Passa o tempo batendo e mordendo. Então, Tati, a gente tem que olhar o que ele tá sinalizando, né? Ele tem alguma coisa aí, tem algum sofrimento aí. Então a gente tem que ver que agressividade é essa, né? Em que momento ele tá fazendo isso, se ele tem irmãzinha, o que ele tá querendo. Então a gente tem que educar, né? Então você vai ter que dizer, ele vai ter que ter um mordedor, vamos olhar esses dentes dessa criança, né? Como é que ele tá? Ele tem 1 aninho, né? Ele passa o tempo todo batendo e mordendo. O que fazer? Então a gente tem que olhar. Essa idade de 1 aninho, né? Eu não tenho muito acesso ao desenvolvimento infantil das crianças. É legal você ir para psicólogas ou psicopedagogos que trabalham esse desenvolvimento infantil. Eu trabalho com a psicoeducação dos pais, né? Mas você tá me falando dessa idade de 1 aninho, né? 9, né? A gente começa aí a ter os dentezinhos com 6, 7 meses, né? Então, com 1 aninho, dá uma checada na dentição dele, olha o ouvido, né? Olha se ele tem a irmãzinha, o que ele tá querendo, porque ele tá sinalizando alguma coisa. Na verdade, pensa assim, ó, que esse movimento é a linguagem que ele tem para se expressar, que é bater e morder. Ele tá se expressando dessa forma, ele tá falando, ele tá se comunicando com você. Gente, olha que chique, essa aqui é que boa. Essa aqui que é a preferida, é a predileta, que tava doente, só no sachê. Essa aqui não tá de... 20 mil reais. Ah, essa aqui a gente tá vendendo, tá? 20 mil reais, se alguém quiser. Olha os olhos verdes, coisa linda. Lindona. Tá, mas Tati, depois pega ali o meu WhatsApp e a gente conversa no inbox, tá bom? Vou te dar umas dicas bem legais pra isso. Hoje eu deixei de castigo e ele entende? Então, a gente tem que olhar pra esse castigo, né? Ele entende sim, né? Que você tá negando alguma coisa pra ele. Você tá interditando ele, castrando o movimento dele, mas tem que explicar, tá? Então não pode, ele sabe, não pode, isso dói, isso machuca, né? Então ele vai, é o exercício, é a repetição. Do mesmo jeito que a gente aprende coisas negativas com repetição, a gente também aprende coisas positivas com repetição. Mas vamos falar no inbox que aí a gente conversa, eu te dou umas dicas bem legais e te indico até uma pessoa. Ele bate na irmã, tem ciúmes, né? Ele tá querendo ali marcar o território dele. A cidade tem muito... Tá. Isso, pronto, olha aí, a Carla tá falando já e tal. Oi, Luiz, boa noite. Gente, tá acabando a nossa live. Eu queria só fechar a nossa live com uma coisa, assim, que eu queria que ficasse pra vocês aí, que é a seguinte: não tem regra, não tem receita. A questão é a gente trazer a criatividade como uma grande estratégia de construção de conhecimento da criança, da vida, das coisas, da forma como elas estão lidando com as situações, e que filhos só respeitam adultos responsáveis e que se respeitam. Então, olhem sempre para o relacionamento interno de vocês, como é que você tá com o seu companheiro, com a pessoa que tá com você, porque é isso que as crianças estão vendo, tá bom?